Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, estamos mais uma vez no programa Crescendo em Cristo, aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e trabalho na cidade de Joinville, Santa Catarina. Nós estamos estudando, através desse programa, o texto de Apocalipse. Apocalipse tem trazido uma preocupação para muitas pessoas, especialmente pela forma como ele é escrito. São palavras, às vezes, difíceis, ideias difíceis de serem entendidas pelas pessoas. Mesmo assim, nós queremos trazer esse texto, trazer uma breve reflexão para você e dizer para você: não é preciso ter medo de ler o livro de Apocalipse, mas, por outro lado, também, o texto de Apocalipse sempre nos leva a refletir sobre este momento, sobre a vida, sobre o que nós fazemos, sobre os sinais que estão acontecendo, quando nós estamos também aguardando a vinda do Senhor Jesus. O texto de hoje é o de Apocalipse, capítulo número 9. Eu vou fazer a leitura do texto, de partes dele, e depois nós vamos explicar algumas de suas partes. Então, diz o texto o seguinte: Apocalipse, capítulo número 9. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como um tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Este capítulo 9 de Apocalipse aponta para as coisas que acontecem no fim. É também chamado um capítulo escatológico. Escatológico significa as coisas que acontecem nos fins dos tempos. Onde a palavra de Deus ela é rejeitada de uma forma permanente e obstinada por parte das pessoas, nós vemos que Satanás volta, entra na vida das pessoas e o juízo de Deus não tarda sobre elas. Quando as pessoas se afastam do Evangelho, se afastam de Deus, é possível então que Satanás comece a ter um poder muito grande sobre a sua vida. E os juízos de Deus não deixam de chegar também e se apresentam rapidamente. Os juízos de Deus podem ser
juízo de todas as formas, de forma também sobrenatural. E parece, então, que esses últimos dois ais que nós temos aqui nesse texto de Apocalipse 9, eles são ais infernais. Eles vão além de uma simbologia natural. O quinto ai, no seu efeito atormentador, e o sexto ai acrescenta seu efeito mortal. Lá no início do capítulo 9, então, nós temos uma menção da estrela, uma estrela caída do céu. Seria Satanás? Muitas pessoas pensam assim, mas teria ele a chave do abismo? Porque no capítulo 1 fala de que ele tem a chave do abismo. Não, melhor é não tentar personificar esta estrela. Deus usa de uma maneira inimaginável como seu agente. Deus abriu o abismo, o inferno, e de lá saiu a fumaça que escureceu o sol, que escureceu também o ar. Somente Cristo é que tem as chaves do abismo e o poder de olhar ali para dentro e deixar o inferno expelir o seu poder. O inferno espelha o seu poder. O inferno espelha a sua fumaça que vai escurecendo o sol. Este é o juízo de Deus. É um terrível juízo de Deus. Em outras palavras, parece que o inferno obscurece completamente o sol. Toda forma de vida é atingida. A vida no lar, a educação, os filhos, a administração das coisas, a política, os governos, tudo é obscurecido. É isso que o texto vai sinalizando ali. Se a gente para um pouco para pensar sobre o que isso significa para nós nos tempos de hoje, nós nos perguntamos, será que não está acontecendo? Será que neste momento não está acontecendo tudo isso que está retratado no texto de Apocalipse, capítulo número 9? Porque toda a vida é atingida, os pais, os filhos, a administração, a parte da educação, enfim, a filosofia de vida, tudo está sendo atingido neste momento. É impressionante, então, notar como a Bíblia ela é atual. A Bíblia ela é muito vendida pelas pessoas, mas as pessoas não leem a palavra de Deus, não a tornam atual para o seu momento. Enquanto isso, então, o mal vai se apoderando de muitas pessoas e as pessoas vão se afastando do Evangelho, vão se afastando de Deus. E elas têm pouco tempo para Deus. As pessoas não querem mais ouvir o Evangelho, não querem mais ler a Bíblia na sua vida. E por esta razão, então, elas fazem qualquer leitura e fazem as suas diferentes interpretações a partir da Escritura Sagrada. Ou seja, elas mesmas acabam se enganando a partir da leitura da Bíblia equivocada. Diz o texto que desta fumaça saíram gafanhotos. São monstros infernais. O governo por si só não pode nada, mas o juízo de Deus pode. Esses gafanhotos, diz o texto, eles não matam, mas eles atormentam. Quando os homens avançam em sua ciência, sem o temor de Deus, os próprios homens começam a produzir monstros infernais. Por fim, eles precisam temer a eles. Vamos pegar, por exemplo, estes monstros infernais que constituem a desagregação da família, os problemas da educação, os poderes libertados que acabam levando as pessoas para o mal. Então, são formas modernas de você fazer uma aplicação desse texto de Apocalipse. As coisas não estão piorando cada vez mais. Muitas experiências científicas, genéticas, assim por diante. Os próprios homens estão diante das suas descobertas e começam a perceber que eles querem controlar todas as coisas. Entretanto, nós sabemos que não é assim, porque quem controla tudo é o nosso Deus. E ele permite que as coisas, então, aconteçam desta forma. E diz o texto, por 5 meses. 5 meses é um tempo.
Não é um tempo tão longo, mas é um tempo. É um tempo não longo demais, mas continua sendo um tempo em que Deus ele vai abreviando, então, isso para as pessoas, até com o objetivo de salvar as pessoas. Porque se o tempo desse sofrimento, dessa artimanha usada por Satanás, fosse um tempo muito grande, as pessoas não se salvariam. No final do texto diz uma expressão de apolion. Apolion é simbólico, é um termo simbólico. Significa absinto. A vida tornou-se totalmente amarga, totalmente desesperadora. Isso nós vemos nos dias de hoje. Uma vida desesperadora. As pessoas estão desesperadas. É como se elas estivessem envenenadas, há um terror na rua, há uma poluição no ar. Nós vivemos uma época muito difícil. Então, podemos dizer que esse texto, essas palavras de Apocalipse 9, esses primeiros versículos, apontam para a nossa realidade? Podemos sim. Nós podemos fazer esta interpretação, sem dúvida alguma. Vejamos agora a continuidade deste capítulo 9, a partir do versículo 13 até o versículo 21, que diz assim: O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeças, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Este é o texto, então, de Apocalipse 9, versículos 13 até o versículo 21. O sexto juízo revela que engano é enviado por Deus com propósito, o mais terrível, como juízo divino. Os incrédulos são golpeados pelo inferno e de forma mortal. Aqui fala do rio Eufrates. O rio Eufrates é o símbolo do poder, do domínio. A importância desse juízo é destacado pela hora, pelo mês e também pelo ano. É o último estágio. O inferno inunda os países cristãos. Eles trouxeram esta morte para si mesmos e deles emanam agora ondas de destruição sobre os demais países. O apóstolo João vê o endurecimento, vê também a impenitência dos homens, vê também que o avanço da cultura não aproximou a humanidade de Deus, mas o levou a servir a Satanás e praticar toda sorte de idolatrias. Chegou o clímax, chegou o ponto máximo. O juízo final não tardará. A sétima trombeta está por ser tocada. Então, parece que existe, a partir desse texto de Apocalipse, um crescendo nas situações difíceis pelas quais as pessoas estão passando.
e os problemas vão se avolumando. Parece que nós estamos vivendo esse apocalipse em alguns momentos. Mas, como eu disse antes, isso não é para nós criarmos medo de vivermos o apocalipse ou de vivermos o nosso tempo. O apocalipse não é para causar medo a ninguém. Mas o apocalipse tem por objetivo, sim, de nos alertar. Alertar para o momento que nós estamos passando, alertar para a sociedade, alertar para os eventos que acontecem, para os sinais que acontecem. Quando nós vemos o texto de Apocalipse e olhamos para o Evangelho, quando o próprio Senhor Jesus fala a respeito das coisas que acontecem no fim dos tempos, nós vamos perceber que há um complemento entre si. Nós podemos e precisamos estar sempre firmes, inabaláveis na nossa fé no Senhor, para que quando esses tempos difíceis e piores que ainda virão, nós possamos enfrentá-los de frente, na certeza de que estaremos sendo cuidados e guiados por Deus. Nós não podemos fazer como estes homens, aqui diz o versículo 20, outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram. Não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem matar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Nós não podemos nos igualar a eles. Aqui é uma tragédia da humanidade quando essas pessoas adoram imagens, vivem uma certa idolatria no seu cotidiano, se afastam do amor e do evangelho, da palavra de Deus, e não se deixam ser guiados por Deus, mas são guiados por Satanás, por eventos que Satanás tem colocado na sua vida. Então, ao lermos o texto de Apocalipse 9, ou ao lermos qualquer um dos textos ou capítulos do livro de Apocalipse, que nós possamos ter sempre em mente, estas palavras são ditas para nos alertar a que nós vivamos com responsabilidade a nossa fé, o nosso cristianismo, sabendo que nós vamos enfrentar tempos difíceis. No entanto, mesmo que, apesar de enfrentarmos tempos difíceis, o Senhor Jesus vai continuar conosco, nos guiando e nos conduzindo, porque a nossa vida plena é na eternidade. Enquanto aqui nós estivermos, vamos passar por necessidades, privações e dificuldades, mas nós estamos caminhando para a eternidade. Eu espero ter contribuído com você nesta breve explicação sobre o texto de Apocalipse, capítulo 9. Que Deus abençoe a você, a sua família, e continue sempre conosco nos demais capítulos deste livro de Apocalipse. Um grande abraço e a bênção de Deus. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.